Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus repouse de forma abundante sobre nossas vidas nessa noite. Não sei se você observa, mas o conteúdo do culto que prestamos a Deus sempre foca a Deus, né? O Senhor, sua misericórdia, sua obra naquela cruz por nós. Esse é o Evangelho, né, anunciado na Escritura. E como cântico, como hino que foi cantado aqui, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, né? O culto é um convite que Deus faz para que o seu povo, a igreja, se ajunte mais perto dele, contemplando a sua glória, contemplando o seu ser, sua bondade, até aquele dia que ele volte para buscar a sua igreja, ou, né, colocando no nosso coração o desejo, né, de ter consciência que a nossa vida não se resume a essa vida aqui, a essa existência. A morte também nos aproxima de Deus. E ainda que a morte chegue na nossa caminhada antes desse dia que o Senhor volte para nos buscar, a certeza que a gente tem no coração e o prazer que enche a nossa alma é que estaremos para sempre com o Rei da Glória, perto do Senhor, em gozo para sempre, né? E o culto que prestamos a Deus no dia do Senhor, no dia que celebramos a sua ressurreição, né, é esse momento que a gente antevê o glorioso dia de Cristo, quando Ele voltará e todo olho verá e toda língua confessará e todos os homens na terra se prostrarão e dirão que Ele é Senhor, né, para a glória do Pai. Essa é a razão de nos ajuntarmos, nos reunirmos para adorá-lo, para bendizê-lo, para cultuá-lo, para experimentar a sua presença, a sua aprovação na nossa vida. Hoje, à noite, nós temos duas cerimônias aqui a realizar, e eu gostaria de envolver a mensagem que eu vou trazer nessas duas cerimônias, que é a ordenação e investidura de ministros e oficiais, né, presbíteros e diáconos, e também a celebração da mesa do Senhor, quando nós anunciamos a obra de Cristo, seu sacrifício e sua ressurreição. E gozamos a comunhão com Ele ao comer do pão, que representa o seu corpo, e ao beber do cálice, que representa o seu sangue derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Mas como hoje a gente vai, desde de manhã, em culto a Deus, no momento solene, nós nos reunimos para elegermos pessoas que o Senhor colocou para conduzir a igreja. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e lermos do verso 17 em diante, até o verso 38, para entendermos a razão pela qual Deus, instruindo os seus apóstolos, instituiu na igreja uma liderança que nós chamamos de presbíteros, para cuidar da vida da igreja, do ensino, da instrução, e como os presbíteros também e os apóstolos, no mesmo livro de Atos, instituíram outro grupo de oficiais na igreja para auxiliá-los na tarefa de pastoreio, que são os diáconos da igreja. Atos capítulo 6 nos diz isso. Mas nosso texto hoje é Atos capítulo 20, verso 17. Esse texto trata da despedida de Paulo das igrejas da Ásia e da principal igreja da Ásia, que era a capital da província, Éfeso, né? Já há algum tempo a igreja tinha se estabelecido ali naquela região. O apóstolo Paulo gastou 3 anos da sua vida preparando a liderança, fortalecendo a igreja em toda a província da Ásia, a partir de Éfeso, onde existia uma igreja forte, estratégica, para alcançar o mundo daquela época. Agora, ele está se despedindo, indo a Jerusalém, levar aquela oferta. Lembram que se levantou uma campanha nas igrejas da Macedônia, da Acaia, para suportar e sustentar os irmãos que passavam
necessidade e enfrentavam uma grande fome que veio sobre o mundo da época. E o apóstolo Paulo tem consciência de uma coisa nessa despedida, que ele não sabe se os irmãos lá da Ásia veriam outra vez o seu rosto. Porque o Espírito Santo testificava ao seu espírito que o que lhe aguardava eram cadeias e tribulações. E de fato aconteceu isso. Ele foi preso, acusado pelos judeus, passou um bom tempo ali esperando o julgamento que nunca aconteceu, terminou apelando para ser julgado por Roma e foi levado ao Império Romano. Lá passou também um período esperando o julgamento que nunca aconteceu. E depois ele se livrou dessa prisão, possivelmente no incêndio que houve em Roma no ano 64, naquele primeiro século, na década de 60, e depois foi preso e julgado e morto. Mas aqui está as palavras de despedida de um pastor para os oficiais das igrejas da Ásia, os presbíteros, colocando sobre eles a responsabilidade do cuidado do rebanho. E visto que hoje nós vamos ordenar presbíteros e diáconos, eu queria tomar essa palavra para entendermos a razão da solenidade desse momento. Diz o verso 17 que de Mileto, uma cidade próxima a Éfeso, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas,
ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar ao nosso coração através desse momento da sua palavra. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por esse momento, por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede, nos convidando a estar em Tua presença em culto. Dá-nos a consciência, Senhor, de diante de quem nós estamos. Dá-nos a consciência, Senhor Deus, que o nosso culto é dirigido e prestado tão somente ao Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o Criador de todas as coisas, Senhor do universo. Tu és o Deus santo e soberano. Tu és, ó Pai amado, o Deus cheio de glória e majestade. E nós, Senhor Deus, somos pecadores, indignos da Tua presença. Mas louvado seja o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de ter nos atraído e nos ter feito ver, Senhor Deus, quão pecadores somos e quão misericordioso Tu és. Porque enviastes o Teu Filho para pagar o preço da nossa culpa e do nosso pecado, para morrer naquela cruz em nosso lugar, tomando sobre si a nossa culpa e condenação, para poder nos dar a salvação e nos oferecer a reconciliação contigo. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Por esse evangelho que um dia nos atraiu, nos afetou, nos conduziu ao arrependimento. Por esse evangelho que colocou em nossos corações a confiança devida a Cristo Jesus. Somos resgatados e redimidos e a nossa culpa foi paga naquela cruz por causa de Cristo Jesus. E a nossa confiança está depositada tão somente nele, e é a Ele que nós adoramos, que nós bendizemos, que nós louvamos nessa noite. O Deus que se fez carne, habitou entre nós e sofreu no seu corpo a nossa culpa e pecado. O Deus que foi levado à morte porque voluntariou-se a dar a sua vida por nós. O Deus que a morte não teve domínio sobre ele. O Deus que venceu a morte, que ressurgiu dos mortos e nos promete a vitória sobre a morte. O Deus que voltará um dia para buscar o seu povo e que todo aquele que nele crê não ficará na morte, mas terá a vida. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. E queremos pedir que o Teu Espírito Santo, quem operou toda essa verdade aplicando aos nossos corações a obra de Cristo, nos fale nesse momento agora. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão, o nosso culto, que parte de corações agradecidos pelo que o Senhor fez por nós. Abençoa esse momento solene de ordenação e investidura de pessoas que o Senhor separou para cuidar da igreja. Abençoa esse momento quando nos aproximamos da Tua mesa, Senhor, para comer do pão e beber do cálice do Senhor, relembrando o Teu amor e o preço que foi pago pela nossa salvação. Faz com que saiamos daqui nessa noite com o coração renovado, revestido de graça e do Teu Espírito. Faz com que saiamos daqui, Senhor Deus, apaixonados cada vez mais pelo Senhor e pela Tua obra, para vivermos a nossa vida para a Tua glória e tão somente para a Tua glória. Nós pedimos assim e oramos ao Senhor com o coração agradecido, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Meus amados, hoje pela manhã nós cultuamos a Deus aqui e logo após esse culto que nós oferecemos a Deus, também solenemente nós nos reunimos enquanto igreja para elegermos oficiais para conduzir a igreja. Elegemos aqui, debaixo da direção de Deus, 2 presbíteros que foram reeleitos
para, juntamente com os demais e os pastores da igreja, cuidar da vida da igreja. Elegemos aqui 9 diáconos, reelegemos 7 e elegemos mais outros 2 para compor a junta de diáconos da igreja, que auxiliam os pastores, o conselho da igreja, no cuidado do rebanho. E tudo isso, pela orientação de Deus e da sua palavra, nós aprendemos que a palavra de Deus nos instrui nisso. E eu separei esse texto de Atos capítulo 20 para mostrar a vocês, para tratar com vocês, para pensar com vocês da necessidade que aconteceu dos apóstolos que estavam agora já morrendo, enfrentando perseguições e morte, deixar substitutos, pessoas que eles prepararam, treinaram e investiram de autoridade para cuidar da igreja. E aqui está um diálogo de Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que recebeu de Deus a responsabilidade de levar o evangelho da além, de Israel. O homem que foi usado por Deus para alcançar todo o mundo civilizado de sua época com o evangelho da graça de Deus. O homem que treinou e preparou pessoas para pregarem a palavra e para cuidarem das igrejas locais que iam surgindo. O homem que agora tem consciência de que aquela região da Ásia, região alcançada na 3ª viagem missionária, região estratégica, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso é uma cidade muito importante, e ali o apóstolo Paulo plantou uma igreja forte, relevante, uma igreja importante no anúncio do evangelho e no avanço do reino de Deus daquela época. Agora, o apóstolo Paulo está na Ásia novamente, pela última vez na sua consciência, e não querendo ter uma reunião mais particular com esses líderes que Deus levantou na Ásia, ele fica na cidade de Mileto, uma cidade próxima, e de lá manda avisar aos presbíteros da Ásia, ou de Éfeso, que viessem ter com ele para uma reunião de despedida e de instruções. E aqui está a razão pela qual os apóstolos instituíram esses ofícios na igreja. Nós aprendemos em todo o Novo Testamento, na vida de Jesus, nos evangelhos, que o ministério de Jesus não foi estruturar uma igreja. Ele veio para uma obra muito específica. Ele veio cumprir a promessa do Pai, desde que a queda aconteceu, que ele enviaria o Messias, o seu prometido, para desfazer a obra de Satanás lá no Éden, que levou toda a humanidade à condenação. E nesses projetos, nesse planejamento, nessa missão que Deus chamou para si de salvar a sua criação, o ser humano, ele faria com que o seu filho tornasse homem, assumisse forma humana, encarnasse. E a segunda pessoa da divindade abriu mão da glória que lhe era devida e se humilhou a ponto de se tornar um ser humano como eu e você. E se sujeitar a todas as contradições de uma humanidade hostil e rebelde contra Deus. E ele voluntariamente se entregou para morrer naquela cruz. Foi esse o plano de Deus, e foi isso que Jesus veio fazer. Desde o primeiro dia que ele é visto publicamente, que ele assume o seu ministério público, ele ouve a declaração de João Batista lá no Jordão, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para o destino, para o futuro de Cristo. Ele aponta que todo o sistema cerimonial do Antigo Testamento, dos sacrifícios, eram um tipo, apontavam para Cristo. Ele era o Cordeiro de Deus enviado ao mundo para morrer numa cruz. Ele veio a esse mundo para morrer numa cruz, pagando ou levando sobre si a culpa da humanidade. Por isso, diz João, ele é o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo.
Ele levará sobre si as nossas culpas e a nossa condenação. O escritor de Hebreus, mais tarde, diz que nós sabemos que os sacrifícios do Antigo Testamento, da lei cerimonial, os sacrifícios de animais, o sangue derramado não era suficiente para perdoar pecado de ninguém. Que as pessoas não eram perdoadas por causa do sacrifício, mas em obediência ao sacrifício. Porque o sacrifício de animais não tem poder para tirar pecado, mas apontava de forma didática para aquilo que Deus providenciaria. O cordeiro dele, o inocente, que pagaria na sua carne a nossa culpa e o nosso pecado. O justo, que morreu por injustos. E foi isso que aconteceu em Cristo. Foi isso que ele veio fazer. Ele morreu. E no texto que nós lemos aqui, nessas últimas palavras dele, nas orações dele ao Pai, naquele momento de cruz, ele encerra dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele expirou, entregou o seu espírito, morreu, pagou, está consumado, está feito. Eu vim cumprir aquilo que o Senhor me enviou a fazer. Agora, o homem que antes não podia, agora pode ser salvo. O homem agora, que não podia fazer absolutamente nada para reverter a sua situação de pecador e indigno diante de um Deus santo, agora pode ser salvo. Porque alguém pagou a culpa dele na cruz. Porque o inocente recebeu a condenação sobre si. Porque a tua justiça, Deus, fora feita em Cristo Jesus. E agora o homem pode ser salvo se reconhece o seu estado de um pecador, de condição irremediável diante de Deus, que ele não pode fazer absolutamente nada, e arrependido, ele deposita a sua confiança no que Cristo fez por ele. Arrependimento e fé, e Paulo fala disso. Esse é o meu ministério. Fui enviado para isso, e não deixei de anunciar isso a vocês todos os dias, publicamente, e também todos os dias nas igrejas, casas que eu frequentei, que eu instruí. Nunca deixei de vos anunciar coisa alguma da verdade de Deus. Anunciando a judeus e gentios o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Essa é a obra de Cristo. Mas enquanto ele passou, no período aqui do ministério público dele, 3 anos, ele juntou 12 discípulos, a quem ele instruiu, treinou e preparou para que esses pudessem, após a sua morte e ressurreição, sair pelo mundo, anunciar essas verdades ao mundo e fundar, preparar, treinar e estruturar a igreja de Deus. E nós vemos os apóstolos fazendo isso. Já pregamos aqui com vocês Atos capítulo 6, do verso de 1 a 7. Quando pela primeira vez os apóstolos, ao ouvir uma demanda, uma queixa da igreja que crescia de forma assustadora, se multiplicava, milhares de pessoas abraçaram a fé, pela ação desse Espírito que convencia os homens do seu estado de pecado e da justiça de Deus e do juízo, levando esses homens ao arrependimento e à fé em Cristo. A multidão das pessoas reclamaram aos apóstolos que estava havendo uma injustiça no meio da igreja, na distribuição de alimentos para as pessoas necessitadas, para as viúvas que perderam os seus maridos e para os pobres que precisavam de socorro. E eles disseram: olha, nós não vamos fazer isso porque nós não fomos chamados para isso. Mas vocês vão escolher entre vocês homens que gozem de boa reputação, que sejam homens piedosos, cheios do Espírito Santo e que tenham discernimento e sabedoria para lidar com essas questões. Vocês escolherão e nós os encarregaremos desse serviço. E a igreja escolheu. No momento solene de culto, no momento que estavam reunidos ali, recebendo essas instruções da palavra dos apóstolos, escolheram 7 homens, conforme os apóstolos tinham lhe dito, homens que gozavam de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria. Apresentaram aos apóstolos esses homens, e os apóstolos, impondo as mãos sobre eles, os ordenaram e investiram no serviço, e a igreja gozou de paz e voltou a crescer e se multiplicar.
Então, essa é a primeira instituição que aparece nessa organização da igreja, que Cristo colocou sob a responsabilidade dos apóstolos. E logo depois você vai perceber, em Atos capítulo 12 e 15 principalmente, que a igreja tinha também agora um outro grupo de pessoas que auxiliavam os apóstolos, os presbíteros, que eram responsáveis pelo ensino e pelo governo da igreja, que quando houve um problema das igrejas da Galácia, trazido por Paulo e Barnabé, se reuniu um concílio em Jerusalém de pastores e presbíteros, de apóstolos e presbíteros, para dar uma solução a um problema. E esses homens tiveram autoridade para tomar uma decisão, e assim a gente percebe que no Novo Testamento, as igrejas locais ou de uma determinada região, elas eram estruturadas com essa organização. Presbíteros, que eram pastores, substituto dos apóstolos, que começaram a partir e a morrer, e esses homens assumiam o papel de instrução, de ensino, de treinamento, de preparo e de condução da igreja. Presbíteros, que eram o mesmo que pastores ou o mesmo que bispos. Essas palavras aparecem para essa função na igreja. E aqui o apóstolo Paulo está chamando os presbíteros, ou bispos, que ele também chama aqui, essas são as duas palavras que aparecem no texto, que eles têm a responsabilidade de pastorear a igreja de Deus. E eu já vou morrer, eu não sei o que me espera, talvez seja a última vez que vocês vão me ver, e vocês precisam assumir essa responsabilidade do cuidado da igreja de Deus. Porque a igreja de Deus sempre vai estar sob ameaça. O inimigo sempre vai tentar levantar no meio dela pessoas para desvirtuarem a fé das pessoas e, por causa da vaidade pessoal, por causa de ganância, por causa de outras coisas qualquer, vão tentar arrastar o rebanho para si e não para Cristo. E aí a gente observa nas instruções da primeira carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo, pastor em Éfeso, no capítulo 3, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, pastor em Creta, na ilha de Creta, de como eles deveriam constituir nas igrejas presbíteros conforme o apóstolo havia instruído, diáconos conforme haviam instruídos, para que essas igrejas tenham estabilidade, tenham pastoreio, tenham assistência, e para que essas igrejas de forma saudáveis, sadias, cumprissem a missão que Deus confiou à igreja, de anunciar o evangelho ao mundo. Então, nós observamos, olhando para o Novo Testamento, que igrejas com boa liderança, com lideranças saudáveis, homens apegados à palavra, homens que estimulam as pessoas pela sua liderança, pela sua vida, pelo seu relacionamento familiar, pelo seu exemplo de conduta, essas pessoas guardam a igreja dos ataques desses falsos obreiros, desses falsos mestres, desses falsos apóstolos, desses falsos profetas. Assim é o cuidado que nós vemos aqui em Paulo. E ele chama a responsabilidade dos presbíteros para o exemplo dele. Vocês sabem, vocês testemunharam, vocês viram como eu procurei me conduzir desde o primeiro dia que eu entrei entre vós, entrei na Ásia. Verso 19, verso 18 para o 19, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ele mostra duas coisas aqui. Primeiro, vocês veem no meu exemplo. E Paulo não está aqui com isso trazendo nenhuma arrogância sobre si para dizer que ele é modelo para ninguém. Vocês veem o meu exemplo de humildade diante de Deus, porque eu sei que eu não sou capaz ou suficiente. Vocês veem o meu exemplo de como eu servi ao Senhor e não me servir da igreja. Vocês veem o exemplo de que como eu sofri com lágrimas até que fosse formado maturidade na vida da igreja,
e como eu sofri as perseguições e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, dando aos presbíteros a consciência de que servir a igreja não é algo que nos empresta qualquer tipo de status, mas fomos chamados para o sofrimento. Quando Paulo diz mais tarde, vocês têm a responsabilidade de não só cuidar de vocês, da vida de vocês, mas cuidar de todo o rebanho de Deus que Ele constituiu para que vocês pastoreiem esse rebanho. Então, o peso é dobrado. Vocês são responsáveis pela igreja de Cristo. É isso que ele está dizendo aos presbíteros. Igreja que não é de vocês. Igreja que Cristo comprou com o seu próprio sangue, com a sua vida. Vocês são chamados a cuidar da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, até que Ele venha. E vocês vão fazer isso com sacrifício. Vocês vão fazer isso defendendo a igreja dos ataques do inimigo. Vocês vão fazer isso servindo e não sendo servido por ela. Vocês vão fazer isso com humildade e não com arrogância. Vocês vão fazer isso com lágrimas, porque é sofrido o trabalho. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. E o apóstolo Paulo diz: vocês são testemunhas do meu sofrimento, de como eu me portei em todo o tempo, desde o primeiro dia até agora. Jamais, verso 20, deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo fazer de forma pública, no culto público, na reunião solene, na pregação da palavra e também nas casas, de casa em casa. As igrejas se reuniam nas casas. E Paulo diz: eu fui de casa em casa ensinando e instruindo coisas proveitosas, testificando publicamente de casa em casa, a judeus e a gregos, verso 21, o arrependimento, ou a necessidade de arrependimento para com Deus e de confiança ou fé na obra de Jesus Cristo, o Senhor. E tudo isso ele coloca, que nos instrui, nos aponta para onde a gente vai caminhar como oficiais da igreja e como igreja em relação a esses oficiais. Eu sei que agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo que lá me aguarda, me espera, senão que o Espírito Santo testifica ao meu coração que de cidade em cidade, onde eu tenho pregado o Evangelho, o que me espera não são aplausos, mas sim cadeias e tribulações. E ele faz um adendo, uma observação aqui, para estimular os presbíteros, dizendo: porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha vida não é preciosa para que eu a gaste para mim mesmo. Paulo não está dizendo que a vida dele não é preciosa. Ele está dizendo que a vida dele não é preciosa para ele mesmo, para as coisas dele, para viver de forma egoísta, buscando o seu bel prazer, a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua comodidade. O que ele está dizendo é: nós fomos chamados por Deus para cuidar da igreja de Deus, e esse é o nosso grande alvo e objetivo. Ele escreve a Timóteo, usando outras palavras, dizendo que um bom soldado em serviço não perde esse foco, não se deixa distrair pelas coisas desse mundo, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que Paulo está dizendo aqui: minha vida é preciosa para cumprir o que Deus tem preparado para ela. Vejam o raciocínio dele: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A minha vida é preciosa nisso. E eu quero viver para isso e não para mim mesmo.
E aí ele conclui dizendo que agora eu sei que todos vós cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, eu agora não vou poder mais orientar vocês, eu agora não vou poder mais assessorar vocês, agora não vou poder mais, como um bispo, não é, supervisionar o trabalho dos pastores da região da Ásia. Eu tenho uma desconfiança, pelo que o Espírito Santo me testifica, que vocês não vão ver mais o meu rosto, eu não vou estar mais presente com vocês. E por causa disso, eu quero protestar. No dia de hoje, na presença de vocês, que eu estou limpo do sangue de todos vocês, eu estou com consciência tranquila do que eu fiz. Eu trabalhei, eu treinei, eu instruí, eu assessorei, eu orientei, agora a bola está com vocês. A responsabilidade é de vocês, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer aqui na Ásia, acabou o meu tempo aqui. E eu estou tranquilo, com a mente em paz, que eu não estou devendo absolutamente nada, que eu não negligenciei o campo e o ministério e a responsabilidade que me foi dada. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Porque, verso 27, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora, verso 28, é com vocês. Agora, senhores presbíteros, é com vocês. E aqui vai uma exortação aos presbíteros. Eles são, de fato, os responsáveis pelo cuidado da igreja. Eles são as pessoas que Deus levantou no meio da igreja, pelo consenso da comunidade, as pessoas que Deus dotou com dons, que chamou e separou para cuidar da igreja, para conduzir a igreja, para proteger a igreja, para instruir a igreja, para aconselhar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja. Eles são os pastores da igreja. E Paulo diz, verso 28, atendei por vós, tomem conta e cuidado da vida de vocês. Isso porque nenhum pastor ou presbítero, por ser pastor ou presbítero, está isento da humanidade caída. Porque todos nós, apesar de termos sido separados por Deus para essa obra, todos nós, apesar de termos recebido de Deus dons da graça para poder cumprir a vocação que Ele nos concedeu, nós não temos imunidade contra o pecado. Nós temos uma natureza, como todos os demais crentes, caída e pecaminosa, tendente a cometer os maiores absurdos de pecado. Não somos melhores do que ninguém. E não há garantia sobre nossa vida porque somos pastores ou presbíteros, ou diáconos. Por isso eu tenho que cuidar dobrado da minha própria vida. Porque agora eu tenho uma responsabilidade, não somente comigo. Porque se eu sou um crente comum, sem essa vocação ou sem essa responsabilidade de cuidar da igreja de Deus, se eu cometer um equívoco, pessoas são afetadas pela minha queda, meu erro, meu pecado. Mas quando eu estou numa posição de destaque, o estrago é maior na vida das pessoas. Então, cuidado com a vida de vocês. Tratem diante de Deus a natureza caída que vocês carregam. Cuidem da vida espiritual de vocês. Porque além dos inimigos que a gente tem externos, como o diabo e o mundo, temos um inimigo interno dentro da gente, a nossa natureza pecaminosa e caída. Cuidem da vida de vocês. Atentem para isso, para que vocês não venham a afetar, prejudicar de alguma forma a igreja de Deus. E como? Nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Pois sobre nós virão ataques muito mais pesados do que para um crente comum. Porque o inimigo sabe, se ele conseguir atingir um de nós, ele vai atingir a igreja.
E por isso a igreja tem grande responsabilidade. Nós vimos isso lá em Atos capítulo 13, quando expomos para vocês o discernir a voz de Deus. E a responsabilidade da igreja de orar e de interceder por aqueles que Deus separou e chamou para essa obra. Por que isso? Porque eles são homens sujeitos aos mesmos pecados que cada um de nós. E por isso precisam estar debaixo da proteção, da oração da igreja, para que o diabo não alcance vantagem sobre a vida desses homens que Deus tem levantado, para que o evangelho não seja censurado. É a palavra de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 3. Não dando nós, falando a pastores, nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o evangelho não seja censurado, para que o ministério não seja censurado. Como nós precisamos do suporte da igreja, para não tropeçarmos e não causarmos tristeza àqueles que esperam no Senhor. Atendem por vocês e por todo o rebanho. E aí você vai entender como os apóstolos lá em Atos capítulo 6 dizem que nosso ministério é nos consagrar à palavra e à oração. A oração intercessória pela igreja. Você vai entender como Paulo, em todas as suas cartas de abertura às igrejas, ele vai dizer: não cesso de orar por vós noite e dia. Porque os pastores também cuidam da igreja de Deus, não somente ensinando a palavra, mas rogando a Deus para que não permita que o diabo alcance vantagem sobre a igreja. Atendei por vós e atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aí nós vemos o tamanho da responsabilidade que pesa sobre nós, pastores, presbíteros e diáconos. Somos chamados a juntos cuidarmos da igreja de Deus, igreja que ele comprou com o seu próprio sangue, com o sacrifício do seu filho naquela cruz. Então, nós não somos donos da igreja, ela não nos pertence, e nós temos que cuidar da igreja, pastoreá-la e servir a Cristo com todo temor e tremor. Não como donos da igreja, mas como servos de Cristo, cuidando da sua noiva. E aí Paulo fala que eu sei que depois da minha partida, depois que eu sair do meio de vocês, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Essa é a luta, esse é o sofrimento de Paulo, de proteger a igreja dos ataques do inimigo. O diabo, de forma estratégica, levanta no meio da igreja, infelizmente, né? No meio daquilo que nós chamamos a igreja visível, né? Lobos vorazes, é a linguagem de Paulo, que não pouparão o rebanho, não estão preocupados com o rebanho, não estão preocupados com a vida das pessoas. Eu tenho consciência que depois da minha saída daqui, penetrarão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E ele continua explicando o que é isso, que linguagem é essa, que perigo é esse, que trabalho é esse de vigilância e de cuidado e de proteção. Verso 30 ele diz: e que dentre vós mesmos, ele está falando aqui para presbíteros, para os líderes, dentre vós mesmos, se levantarão. Enquanto no verso anterior, 29, ele está dizendo que virão de fora para dentro da igreja lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Aqui no verso 30 ele vai dizer: de dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Nós vimos com vocês também expondo a terceira carta de João, essa intervenção do apóstolo João, também um supervisor como Paulo, um treinador de outros discípulos, né? Alertando a Gaio a ser firme
e saber discernir o que é um homem de Deus, um presbítero, um líder que trabalha servindo a Cristo, como Demétrios, e um outro que não é de Cristo, que não trabalha para a igreja, trabalha para si mesmo, para a sua vaidade, Diótrefes. E exorta Gaio a tomar posição pelaquilo que é verdadeiro e justo. Que aquele que é mau não procede de Deus. E você vê a igreja sob ataque. E essa é a preocupação dos apóstolos em instituir presbíteros e diáconos, para que juntos eles possam instruir e proteger a igreja desses ataques do inimigo, de pessoas vaidosas, de pessoas arrogantes, que por essa arrogância, para roubar a atenção de Cristo e chamar a atenção para si das pessoas, ensinam coisas convenientes, pervertendo o evangelho de Cristo Jesus. E esse é o trabalho dos pastores, presbíteros e diáconos, evitar que esse mal se instale e se espalhe no meio da igreja, povo de Deus. Portanto, vigiem, é o conselho de Paulo. Estejam atentos, tenham discernimento para perceber a vaidade. Cuidem do coração de vocês para que vocês continuem como eu. Sempre me preocupei em fazer o trabalho de forma humilde, com lágrimas, enfrentando as provações. Paulo dá uma dica aqui a nós, pastores e presbíteros e diáconos, para que o nosso coração não se torne de ovelha para coração de lobo, para que a gente não se torne de um obreiro, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, num falso mestre que traga prejuízo à igreja. Cuide de algumas coisas. Primeiro, não fuja do sofrimento. O sofrimento faz parte de servir a igreja de Cristo. Então, um dos riscos que todos nós, quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. A gente quer viver uma vida a mais tranquila possível. Não é? E Paulo está dizendo, se você quiser viver uma vida tranquila, o mais possível, não seja pastor, não seja presbítero e não seja diácono. Aí você não vai se encher de preocupações pela vida da igreja. Aí você não vai receber perseguição por causa da igreja de Cristo. Então, se você não quer sofrer, não entre nessa. Mas se você entrar, saiba que sofrimento está no pacote, faz parte. Preocupações. Você não só responde pela sua vida, você responde pela igreja de Deus. Você não só cuida da sua família, mas você cuida da família de Deus. Você não somente se preocupa em dar o necessário para o bem-estar da sua casa, mas você vai se preocupar pelo bem-estar da casa de Deus. Então, se você não quer preocupações, se você não quer sofrimento, não seja, não receba, não assuma, não queira, não aspire essas coisas. Então, cuidado com a motivação de você não querer sofrer, que é uma coisa natural, porque se você não quiser sofrer, você vai negociar a verdade. Você vai falar o que é conveniente. Você não vai querer se desgastar com as pessoas que tem que corrigir, que disciplinar, que exortar, que instruir, que repreender. Você não vai querer isso para sair bem na foto. E você vai passar de um líder chamado por Deus para um falso líder, que por causa de querer o seu bem-estar e querer a admiração das pessoas, você vai perverter a verdade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, eu sempre digo para mim que essa transição de um homem de Deus para se tornar um homem contra Deus e contra a igreja de Deus vai de minhas motivações pessoais, as mais naturais possíveis. Então, para sair bem na foto, para não me desgastar com as pessoas, eu negocio a verdade, eu deixo de falar o que eu deveria falar. Eu me torno um pastor de fala conveniente. Porque aí eu ganho aplauso, aí eu ganho seguidores, aí eu ganho admiração. E o meu compromisso passa mais a não ser com Deus e com o bem da igreja,
e sim com o meu bem-estar, com a minha vaidade. Porque eu quero a aprovação das pessoas e não de Deus. Mantenha o coração no lugar, humilde. Não deixe que a vaidade do posto que você ocupa encha o seu coração. Porque senão você passa de um servo para querer ser dono da igreja. Vigie o seu coração. Vigie esse mal na igreja. Paulo não se constrangeu quando teve que publicamente lá na Galácia chamar a atenção de Pedro, porque percebeu que Pedro estava se conduzindo de forma inconveniente. Porque enquanto os judeus não chegaram lá de Jerusalém, Pedro estava à mesa, muito à vontade com os gentios, comendo uma galinha cabidela. E agora os judeus chegaram, Pedro se esquiva e muda de comportamento. E Paulo viu que isso não era bom, não era correto. Não por causa de Pedro em si, mas por causa do que isso representava para as pessoas que estavam vendo o comportamento de Pedro. E ele repreendeu Pedro. Está correto isso, Pedro? Tu estava aqui se lambuzando na cabidela? E agora... Vigie. Você é responsável por você e pelo bem da igreja. Lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu encomendo-vos ao Senhor e à palavra de Deus. Está entregue aqui na mão do Senhor. Deus é o Senhor da igreja, Ele vai cuidar de vocês. Ele tem poder para edificar a igreja, dar herança entre todos os que são santificados. E aqui ele dá alguns conselhos, ou até chamando a atenção para si, com relação à questão de conforto, valores, né? O pessoal brincando aqui, porque tem sempre uns gaiatos, né, no meio hoje de manhã. Pastor, o senhor falou tanto de ordenação, de ordenado. E quanto é esse ordenado? Né? É 0,800. É grátis. Ele diz: vós mesmos sabeis de que essas mãos, de que a ninguém eu cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo diz ao contrário. Vocês sabem que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. E eu trabalhei, eu produzi, né? Eu fiz para sustentar a obra de Deus. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que melhor é dar do que receber. E aí então o texto encerra dizendo que, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Né? E aqui encerra, eu creio que esse texto nos ajuda muito, senhores presbíteros, senhores diáconos, da nossa responsabilidade com o cuidado da igreja de Deus. E quanto à igreja, também pregamos aqui para vocês, não compliquem muito a vida desses homens. Né? Eles foram pessoas colocadas por Deus para o bem da igreja, para orientar vocês, para socorrer vocês, para assistir vocês, para auxiliar vocês na caminhada de crescimento e de santificação. Contem com esses homens, procurem esses homens, orem por eles, não resistam ao seu ensino, para que eles façam a obra não gemendo mais do que devem, né? Mas façam com a alegria e o prazer de ver o fruto e o resultado do trabalho que Deus tem feito no meio da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre nós graça e favor.